Saudar todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, que festa maravilhosa, amém? Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, amém, meus irmãos? Agradecer aqui a vida do Aldísio Cruz, ministro de louvor, a qual no ano de 2013, lá em Goiás, Deus colocou ele na minha vida. Não só ele, mas também como a sua esposa, missionária Glaucia, e eles foram meus mentores na minha vida espiritual. E hoje, eu digo hoje, sou casado, tenho 2 filhos, e eu desfruto de bênçãos espirituais pela vida desse casal que Deus colocou na minha vida. Amém, meu irmão? Agradecer ao Evaldo também pelo convite. Deus possa abençoar a todos no nome de Jesus. E sem demora, irmãos, quero convidar os irmãos a ficar de pé. E vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 22. Quantos acharam? Digam amém. Diácono Valdevan, missionário José Ayrton, sua esposa, Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos ler, apenas 10 versículos. Levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já se rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Perguntou ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Você vai sentar, deixar a sua Bíblia aberta e aplaudir ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Diga assim para o irmão que está do teu lado: Peniel tem lugar, endereço e atitudes. Quantos aqui, irmãos, não querem viver uma experiência com Deus? Quantos aqui, irmãos, não almejam viver um momento a sós com Deus, um extraordinário, algo que venha marcar para sempre a sua vida espiritual? Peniel, irmãos, aqui foi um divisor de águas na vida de Jacó. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1, vai dizer assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Veja que o profeta Isaías fala que te criou, ó Jacó. Aí ele continua: que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Jacó recebeu esse nome no ventre da sua mãe. Quando ela, Rebeca, estava caminhando, ela sentiu algo diferente na sua barriga, e ela começou a questionar: o que é isso? O que é isso? Deus disse para ela: não se preocupe, há 2 nações no teu ventre, mas tem um detalhe: o maior servirá o menor.
E no nascimento vem o primeiro filho, o primogênito Esaú, um homem peludo, e que ele vai receber todos os privilégios da família. O primogênito recebia a porção dobrada, recebia todas as honras. Quando o pai se ausentava da casa, quem assumia todas as responsabilidades era o primogênito. O primogênito tinha todo o prestígio do seu pai e da sua mãe. Só que no segundo, quem vem nascendo agarrado no seu calcanhar, vem um homem chamado Jacó. Diga Jacó. Só, irmãos, em que durante toda a vida, quem conquistou o coração do pai foi Esaú, mas quem conquistou o coração da mãe foi Jacó. Só que havia uma promessa, que o maior servirá o menor. Só que em um determinado momento, irmãos, sabe dessa história, que Jacó ele rouba, ele negocia, ele faz algumas atitudes e toma a bênção do seu irmão, ao ponto de Esaú ficar, irmãos, naquela situação de querer tirar a vida de Jacó. E Jacó, irmãos, é orientado a ir embora para a casa de Labão para procurar uma esposa. Só que no percurso de toda a sua história, Deus, irmãos, vai dando algumas experiências. E nesse momento, irmão, Jacó, ele sai da casa do seu pai com um problema mal resolvido. E aí, irmão, já vai uma palavra para os nossos corações: não saia do lugar com problemas mal resolvidos. E Jacó, irmãos, vai sendo abençoado por Labão, vai sendo abençoado por Deus. Ele tem que trabalhar 7 anos para casar com Raquel, mas Labão, irmãos, vai enganar Jacó, porque nós colhemos o que plantamos. Depois ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. E Deus, irmãos, vai abençoando de uma forma poderosa a vida de Jacó. Chega uma hora, irmãos, em que ele vai sair da casa de Labão e vai traçar o seu caminho. Mas só, irmãos, que antes dele continuar o seu caminho, ele se lembrou de algo: preciso pedir perdão ao meu irmão. Só que existe, irmãos, um detalhe. Você sabe por que muitas pessoas fracassam na sua vida espiritual? Você sabe por que muitas pessoas fracassam na sua vida? Porque, irmãos, existe um lado da moeda que se chama mundo espiritual. Antes de Jacó lutar com os homens, ele precisou lutar no lado espiritual. Quando Deus chama Gideão: Gideão, é o seguinte, eu tenho uma missão para você e você vai libertar o povo. Mas tem um detalhe, isso está no capítulo 6 de Juízes. Deus fala assim: Gideão, antes de você entrar na batalha, você vai lá no quintal da casa do seu pai e você vai destruir aquele altar de Baal. Lembre que antes de Gideão ir para a batalha, primeiro ele foi no espiritual e travou uma batalha no espiritual. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, é necessário uma visita em Peniel. Talvez você veio para cá: aqui é mais um evento, já é o terceiro. Eu participei do segundo, eu participei do primeiro e não aconteceu nada. Quem sabe Peniel na sua vida não seja hoje. Quem sabe a experiência com Deus na tua vida não seja hoje. Talvez você veio com alguma expectativa baixa, mas Deus, Ele supera todas as nossas expectativas. Jacó em Peniel, ele teve que tomar 3 atitudes. Quantas atitudes? Mais forte, 3. Primeira, está no significado do nome de Jaboque. Diga assim, Jaboque. Mais forte, Jaboque. Significa esvaziamento. Quantos aqui estão disponíveis para se esvaziar das suas coisas e se encher de Deus nessa noite? Aleluia, se esvazie nessa noite de todo preconceito, de toda arrogância, de toda vaidade. Se esvazie de todo conceito, de tudo aquilo que é do lado humano, de tudo aquilo que é do mundo, para que o Espírito de Deus tenha a total liberdade de te encher nessa noite.
Filipenses capítulo 2, versículo 7 vai dizer que Jesus se esvaziou de si mesmo. Sabe qual é o nosso problema? É que no decorrer do tempo, no decorrer da vida, a gente vai aprendendo algumas coisas que não é para nós aprendermos. Vamos construindo muralhas ao invés de pontes. Vamos construindo conceitos que são errados, pensamentos errados. Mas há uma necessidade de se esvaziar nessa noite. Há uma necessidade de se esvaziar nessa noite. Observe no versículo 23. Tomou-os e fê-lo passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Diga assim: Jacó era um homem rico. Versículo 24. Ficando ele só. A primeira coisa que Jacó vai fazer é se esvaziar. Passou as suas duas mulheres, Lia e Raquel, passou as suas duas servas e passou os seus 11 filhos. E a Bíblia vai dizer que do lado de cá de Jaboque, a Bíblia diz que ele ficou só. Jacó se esvaziou de tudo. Nem suas mulheres seria suficiente para a experiência que ele iria viver naquele momento. Os seus filhos, o Rúben, que era o primogênito, José, que era o filho do seu coração, não seria suficiente para a experiência. Jacó teve que se esvaziar naquele momento para se encher de Deus. Diga assim para o irmão que está ao teu lado: é necessário se esvaziar. A segunda coisa que Jacó fez, ainda no versículo 24: e lutava com ele um homem até o romper do dia. Eu acho interessante que tudo que está na Bíblia, até nos seus mínimos detalhes, existe uma revelação de Deus para as nossas vidas. Sabe onde está o segredo? Romper do dia. Tá, mas romper do dia é quando a noite acaba e o dia chega. Tudo bem, é simples. Mas por que que a Bíblia vai dizer romper do dia? Quando eu uso a palavra romper, é porque algo está sendo quebrado. Existe aquele versículo que a gente sempre costuma dizer, até mesmo orientar aquelas pessoas, que vai dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O que rompe a noite é o sol, e o que rompe a tristeza é a alegria. Mas para que algo venha se romper, é necessário uma luta. E para que haja uma luta, quando você vai assistir aquelas lutas de boxe, de qualquer arte marcial, você observa um detalhe em cada lutador, que eles se posicionam. Cada arte marcial tem as suas artes de ataque e de defesa. Então Jacó, nesse exato momento, para romper algo, ele precisou se posicionar. E não dá para você lutar uma batalha deitado ou sentado. A maioria das vezes a nossa luta é de pé, com a arma de guerra. Você já se posicionou dentro da sua casa como pai? Você já se posicionou dentro da sua casa como uma mãe? Você já se posicionou dentro da casa do Senhor como obreiro? Você já se posicionou como servo de Deus? Para nossa tristeza, existem muitos cristãos que não estão na posição. E eu digo uma coisa: muitas coisas vão mudar na tua vida quando você se posicionar. Existe muita gente que quer ingressar no ministério da palavra, mas não lê a Bíblia. Não, na hora que eu for pregar, Deus vai me dar, Deus vai descer a unção. Não, existe um posicionamento. Existe uma posição que deve se tomar para fazer a vontade de Deus. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você já se posicionou? Pois se não, se posicione nessa noite. Diácono Murilo falou algo interessante: nós não estamos em um show,
Nós estamos em um lugar de adoração. E até para adorar a Deus é necessário um posicionamento. Você pode dizer: Deus, eis-me aqui nesse lugar. Eu estou aqui para adorar ao Senhor. E eu digo, irmãos, que desde o começo da ministração, da oração da Glaucia, da abertura do show, eu senti um impacto muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira e última, e já que eu já encerro, está no versículo 26. Disse este: deixe-me ir, pois já se rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe, pois: como te chamas? Qual é a resposta? Diga assim: Jacó. É simples? É, mas é profundo. Preste bastante atenção. No capítulo 27 do livro de Gênesis, sabe o que acontece? Isaac chama Esaú e fala assim: Esaú, estou para morrer, e eu preciso que você vá buscar uma caça, faça aquele guisado que eu gosto, que eu vou comer, e eu preciso te abençoar antes que eu morra. Tudo bem, meu pai. Ele pega a sua flecha, pega a sua álgeva e vai para o campo. Só que nessa conversa, Rebeca vai escutar, e ela vai tentar enquadrar Jacó dentro daquela situação. E ela disse assim: Jacó, é o seguinte, teu pai vai abençoar o teu irmão, então vamos fazer o seguinte, eu vou preparar uma caça, ela falou que ia fazer tudo. Aí Jacó: mas mãe, meu irmão, ele é peludo. Não, não tem problema, eu vou colocar a roupa, o perfume dele, eu vou pegar um pelo aqui, vamos simular que você é Esaú. Tudo bem. Ele prepara, vamos dizer, aquele almoço ou janta. Ele entra no quarto do seu pai e diz assim: meu pai, já cheguei. Isaac estava cego, mas não estava surdo. Ele diz assim: quem é você? É meu filho? Jacó, com voz de Jacó, com a mentalidade de Jacó, com o coração de Jacó, vai dizer assim: eu sou Esaú. Tinha cheiro de Esaú, mas não era Esaú. Estava com a roupa de Esaú, mas não era Esaú. E os irmãos sabem a história que Jacó foi abençoado. Entenda o que eu vou lhe dizer agora. Jacó foi abençoado em uma identidade que não era dele. Jacó foi abençoado. Ele teve uma bênção que não era na sua identidade. Tudo bem. Só que Jacó agora, depois de todo o processo, ele vai receber a mesma pergunta. Na luta com o homem, ele diz assim: olha, eu quero a bênção, eu só vou deixar você embora se você der a minha bênção. Aí a mesma pergunta que saiu da boca de Isaac vai sair da boca de Deus: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Aí Jacó lembrou. Ele fez aquela retrospectiva. Eu recebi uma bênção que não era na minha identidade, mas agora não, eu aprendi a lição, e eu vou receber essa bênção na minha identidade. Sabe qual é o problema de muita gente? É porque ela quer vestir uma roupa que não é dela, quer usar uma unção que não é dela. Preste bem atenção. Em Peniel, o lugar da sua experiência com Deus, Deus ele vai lhe dar essa experiência naquilo que você é, naquilo que você tem, naquilo que você pensa, dentro da tua identidade. Você está disposto a largar a identidade dos outros e viver a sua identidade? Não, mas o fulano de tal, eu gosto dele, eu quero ser igual a ele. Não.
Você é você, eu sou eu. Deus vai lhe dar e vai lhe usar naquilo que você é e naquilo que Ele lhe deu. Jacó se esvaziou, lutou até romper, e Jacó assumiu a sua identidade. E só mais um pouquinho aqui do tempo. Na luta, presta atenção, na luta, o homem, ou Deus, ou anjo, na luta ele percebeu que Jacó estava perseverando muito. E ele disse, olha, é o seguinte, esse rapaz, ele está lutando muito, então eu vou fazer algo. A Bíblia diz que ele toca na coxa de Jacó. Você sabe qual é o significado disso? Antigamente, na cultura de Israel, quando eles faziam um juramento, eles tinham que fazer um sinal. Por exemplo, quando Abraão chama Eliezer e diz assim, olha, eu preciso que você vá lá na casa da minha parentela e busque uma esposa para o meu filho. E eu quero desse jeito, eu quero desse jeito. Abraão olha dentro dos olhos de Eliezer e diz assim, você jura? Eliezer diz, eu juro. Aí Abraão diz, coloca a mão na minha coxa. O que foi que Deus jurou para você? O toque na coxa de Jacó não foi simplesmente para feri-lo, mas foi um sinal de um juramento que foi feito em um sonho em Betel. Eu vou te abençoar. Aleluia, eu vou te abençoar. Ele fala, meu irmão, você não vai embora se antes você não me abençoar. Tá bom, Jacó, então recebe o toque na coxa. Você pediu, então receba o toque na coxa. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Tá bom, mas não será mais Jacó, agora será Israel. Aleluia, o seu nome será Israel. Peniel vai trazer mudanças. Peniel vai trazer mudanças na tua vida. E aleluia, pode ser hoje essa mudança espiritual. Você sabe por que quando Jesus, quando apareceu em João capítulo 20, as portas trancadas, ele aparece para os discípulos, e a primeira coisa que ele mostra é as suas mãos furadas. Jesus estava e está em um corpo glorificado, e há uma promessa para aqueles que ouviram ressoar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro, e juntamente com os vivos seremos arrebatados e teremos esse corpo incorruptível se revestido de incorruptibilidade. O mesmo corpo que Cristo tem, nós teremos um semelhante. Mas Jesus estava em um corpo perfeito, em um corpo glorificado, mas os pregos, os furos nas mãos não saíram. Por quê? Cicatriz é um sinal de uma experiência. Jacó atravessou Peniel, bom, mas ele sai com uma perna coxa, com uma perna danificada. As mulheres olham, Jacó, o que foi isso? Jacó não, agora Israel. O que foi que aconteceu? Aí ele vai contar toda aquela experiência. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, em Peniel, Deus vai deixar marcas na tua vida. Só mais um detalhe. Ele olha e diz assim, olha, eu vou mudar o teu nome, será Israel. Aí Jacó devolve a pergunta, e o teu nome? Aí, qual a importância de você saber o meu nome? Eu faço uma pergunta e você responde para você mesmo. Quem deu o seu nome? Claro que vai dizer, meu pai e minha mãe. Então, o seu pai e a sua mãe exerceram uma autoridade sobre você. Quem deu meu nome? Foi meu pai e minha mãe. Então, eles exercem uma autoridade sobre mim. Então, aquele homem que estava com Jacó mudou o nome dele e diz assim, olha, é Jacó, mas agora será Israel. Eu tenho autoridade sobre a tua vida.
E Jacó, e o teu nome? Não, não adianta você saber meu nome. O que importa aqui é que o seu nome vai ser mudado. E como príncipe lutaste com Deus e lutaste com o homem e prevaleceste. Aleluia, aproveite a oportunidade e busque essa experiência com Deus. Aleluia, que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando em nome de Jesus.